Salve, salve, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as principais notícias do Mengão Queridão, de uma ótica diferente, trazendo números, estatísticas, dados que você não vê em nenhum outro local, só aqui no Resenha Rubro-Negra. Nem no Fla Nação VVP a gente traz os dados como a gente traz aqui no Resenha Rubro-Negra. Nesse vídeo aqui eu quero repercutir com vocês ainda alguns valores e notícias sobre a Copa do Brasil. O Flamengo bateu o recorde de bilheteria e embolsou uma grana, nação, que na hora que eu contar para vocês, vocês não vão acreditar. É dinheiro demais que está entrando no Mengão Queridão. Eu quero falar também sobre a final da Libertadores da América e algumas situações que envolvem, inclusive, a Prefeitura do Rio de Janeiro. Também quero falar com vocês sobre a agenda do Flamengo, como o Flamengo vai lidar com essa questão do Campeonato Brasileiro, com a Libertadores da América, como que o Flamengo vai pontuar todos os seus treinos, jogos até a Libertadores da América. Você vai ficar sabendo disso tudo aqui, ou seja, são informações importantíssimas para você, torcedor rubro-negro, que curte o Mengão Queridão, que gosta do Mengão Queridão e que quer estar por dentro da vida do clube mais querido do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Então fica até o final, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no nosso canal, de compartilhar os nossos vídeos e, é claro, né, nação, convida os seus amigos para virem se inscrever aqui. Agora é o seguinte, vamos dar uma espiada no recadinho da Bet7k, que é a casa de apostas mais segura do Brasil. Lá no Reclame Aqui, ela tem a melhor pontuação. Isso quer dizer que a gente pode confiar na Bet7k. Espia só. Nação, essa é a Bet7k, patrocinadora do nosso canal e simplesmente a melhor casa de apostas do Brasil. Dentre vários esportes que você pode apostar, no futebol você tem a Liga Alemã, a La Liga, a Liga Italiana, a Liga Turca, para você poder apostar e se divertir bastante. A Bet7k é a casa de apostas mais rápida para você realizar o seu saque. Depositou, apostou, sacou. Ah, e se você clicar nesse link, colocou 50, eles te dão 100 para poder apostar. Colocou 100, eles te dão 200 para poder apostar. Bet7k, a melhor casa de apostas do Brasil. Nação, a festa na Copa do Brasil foi simplesmente sensacional. Foi uma das demonstrações de amor e de carinho mais lindas que eu já vi uma torcida dar por um clube de futebol. Eu me emociono só de lembrar de toda a festa que a nação rubro-negra nos proporcionou na última quarta-feira. E essa festa, gente, rendeu ao Flamengo muito dinheiro também. Com 61.566 pagantes assistindo ao jogo do Flamengo, nós tivemos uma renda de 11.177.322 reais. Mais de 11 milhões de renda, nação. Eu sei que a gente vai cair naquela história, também foi isso tudo, porque o ingresso estava caríssimo. Só a elite do futebol vai poder comprar ingressos agora nas finais do Flamengo. É verdade, nós deveríamos ter ali ingressos mais em conta para a nação rubro-negra menos privilegiada poder assistir aos grandes jogos do Flamengo. Mas isso, nação, eu acredito que a gente só vai conseguir quando a gente tiver o nosso próprio estádio. Enquanto a gente estiver jogando no Maracanã, não tem como fazer preços promocionais para a nação rubro-negra. Eu já conversei muitas vezes com dirigentes rubro-negros e os caras falam, Fabrício, a saída é o nosso estádio. No nosso estádio a gente faz uma geral, a gente coloca preços populares e aí a gente não perde dinheiro, porque o Flamengo também precisa dessa grana, nação. Esses 11 milhões de reais que estão entrando, as custas caríssimas dos torcedores rubro-negros vão nos ajudar a manter e a reformular esse elenco. Porque você junta 11 milhões dessa bilheteria, com mais 5 milhões da outra, com mais 7 milhões da outra. Quando você vê no final do ano, você já superou as expectativas com a bilheteria. Então, a grande chance da gente ter o povão de novo dentro do estádio é construir o nosso estádio próprio. Por isso, a parada do estádio próprio não pode morrer. Tem que continuar, o Landim tem que continuar animado. A gente sabe que não depende só do Rodolfo Landim. O estudo de viabilidade até hoje não saiu da Caixa Econômica Federal.
Até hoje, a gente não tem uma definição justamente por causa dos caminhos que a gente tem até o dia 30. Até o dia 30, nada vai rolar com relação ao estádio e por isso a gente fica naquela expectativa. Mas é um fato, essa diretoria foi a que mais andou no caminho da construção do estádio próprio do Flamengo e vamos torcer para que depois do dia 30 as coisas continuem caminhando para que o Flamengo consiga ter o seu estádio próprio. Assim, a grande massa rubro-negra vai poder voltar a participar de jogos dentro do estádio do Maracanã. Mas eu repito, esse valor é um valor que a gente precisa para ter um ano de 2023 mais forte do que foi o ano de 2022. Vale lembrar que em 2023, Rodinei sai, Diego Ribas sai, Diego Alves sai, Vitinho já saiu e a gente não teve reposição para nenhuma dessas peças ainda. Ah, mas o Diego Alves não tá nem pegando, não tá bem. Ok, mas a partir do ano que vem nós vamos ter apenas o goleiro Santos e o goleiro Hugo Souza. E o Hugo Souza tá querendo ser emprestado, provavelmente deve ser emprestado para Portugal. Então nós precisamos repor a saída do Hugo Souza e do Diego Alves. O Diego Ribas é um volante. Nós precisamos de mais um meio de campo ali, de mais um volante bom. Além do que, o João Gomes pode receber propostas e pode sair. Então, o Flamengo precisa dessa grana para poder ficar mais forte para o ano que vem também. E eu fico muito satisfeito de ver que a nação rubro-negra, mesmo sabendo que o ingresso é muito custoso, aqueles que tiveram condição acabaram indo para o jogo e acabaram fazendo um espetáculo maravilhoso. E ainda tem um detalhe, nação, para vocês terem uma ideia, tá? Se o Flamengo fosse campeão do Brasileirão, além da verba de 33 milhões de reais que o Flamengo ganharia com o título do Campeonato Brasileiro, a Adidas, que é a nossa fornecedora, pagaria ao Flamengo mais 5,5 milhões de reais. Se a gente for campeão da Libertadores, a Adidas vai bancar de premiação para o Flamengo mais 5,2 milhões de reais. Fora o que o Flamengo vai ganhar da Conmebol, que deve ultrapassar também a casa dos 100 milhões de reais, deve ir lá para cima, 110, 120 milhões de reais, porque as premiações da Conmebol são em dólar, então elas ficam muito mais altas do que as premiações aqui dentro do Brasil. A gente ainda vai ganhar 5,2 milhões de reais da Adidas. É uma pena que no novo contrato do Flamengo com a Adidas, Campeonato Carioca e Copa do Brasil ficaram fora de contemplações de prêmios financeiros da Adidas. Então o Flamengo ganhou a Copa do Brasil nesta quarta-feira, mas a Adidas não vai pagar nenhum centavo para o Flamengo de premiação, porque no novo acordo, a Copa do Brasil e o Campeonato Carioca ficaram fora do consenso aí contratual para que a Adidas pagasse alguma premiação. Mas além de toda a grana que tem na Libertadores, ainda tem mais 5,2 milhões de reais para ganhar da Adidas. Pô, o Fabrício agora está pensando só na grana. Ô, irmão, eu gosto do título e gosto da grana, sabe por quê? Me ensinaram a ter um time competitivo. Me ensinaram a ter um time mais forte do que todos os outros. Não que isso seja garantia de ganhar títulos, porque não é não. Mas é meio caminho andado, né? É melhor a gente disputar um título com o elenco que a gente tem hoje do que com o elenco que nós tínhamos em 2013. Porque em 2013 o sofrimento era muito maior. O próprio Hernani Brocador fala, né, que foi o artilheiro do Flamengo naquela Copa do Brasil de 2013. Ele mesmo fala que fez muito com muito pouco. Então era muito mais difícil você ganhar uma Copa do Brasil com aquele elenco do que com o elenco que a gente tem hoje. Repito, não é garantia de ganhar, mas ter um elenco forte já é meio caminho andado para você estar ali nas cabeças, estando sempre disputando os principais títulos, né? Então, para ter esse elenco mais forte, a gente tem que olhar também a parte financeira. Já foi a época que o torcedor rubro-negro era aquele cara que só queria saber de título. A gente quer saber de título, a gente quer saber quando paga cada título, quanto que o Flamengo vai render, até para a gente poder cobrar no ano que vem, velho. Né? A gente sabe muito bem quanto que a gente está recebendo de grana para a gente poder cobrar o Marcos Braz por contratações melhores. Né? Eu já estou vendo aí na internet, tem gente que já está pedindo CR7 no Flamengo. O CR7, que está numa briga danada lá com o Manchester United, né? O treinador pediu para ele entrar no último jogo, ele falou que não ia entrar e não entrou, porque o jogo já estava resolvido aí, o treinador resolveu colocar o Cristiano resolveu que não ia entrar, o Manchester não consegue clube nenhum que queira levar o Cristiano Ronaldo e daqui a pouquinho ele vai ficar livre. Eu não tenho certeza, mas acho que em janeiro
ele fica livre no mercado e aí, quem sabe, né? O BAP certa vez disse que tentaria convencer o Cristiano Ronaldo a vir jogar no Flamengo. Eu já vi declarações do Cristiano Ronaldo dizendo que não pensa em jogar na América do Sul. O cara tem endinheirado pra caraca, já ganhou tudo, pra mim um dos melhores jogadores de todos os tempos, até aquela conversa, quem foi melhor, Messi ou Cristiano Ronaldo. Eu particularmente acho que o Cristiano foi melhor do que o Messi. O Messi é mais plástico, tem um futebol mais bonito e tal, mas o que o Cristiano Ronaldo realizou na carreira, pra mim, faz dele melhor do que o Messi. Aliás, coloca aí, se você acha que o Messi é melhor do que o Cristiano Ronaldo ou vice-versa, coloca aí a sua humilde opinião. Mas enfim, seria um cara assim, a se tentar convencer, seria uma contratação daquela de outro patamar que o Marcos Braz falou que poderia tentar para o ano que vem. Mas olha, não quero iludir vocês, é só assim um comentário. Não, o Flamengo não está conversando com o Cristiano Ronaldo. Lá atrás, bem lá atrás, o Luiz Eduardo Batista Ubap disse que tentaria convencer o Cristiano Ronaldo a vir pro Flamengo, mas nesse exato momento não tem absolutamente nada, não há conversa nenhuma, é só um papo meu com vocês aqui a respeito do Cristiano. Pode ver que eu nem na thumbnail coloquei, porque seria safadeza, né? Seria clickbait dos maiores, e não é. É só um papo meu com vocês, uma viagem sobre o que pode acontecer no ano que vem em termos de contratação, mas não há absolutamente nada com o Cristiano Ronaldo. E o Flamengo, com a conquista da Copa do Brasil, quebrou um recorde dentro do próprio Flamengo. O Flamengo hoje está indo para a 7ª participação consecutiva na Libertadores da América. Isso parece um dado bobo, um dado tolo, né? Mas só para vocês terem uma ideia, o Flamengo é o 2º clube aqui no Brasil com mais participações em Libertadores da América de forma consecutiva. O Palmeiras é o líder, com a classificação para a Libertadores no Campeonato Brasileiro desse ano. O Palmeiras foi para 8 participações consecutivas. O Flamengo tem 7, o São Paulo também, o Grêmio tem 6 e o Atlético Mineiro tem 5 consecutivas. Desde 2017 que o Flamengo vai jogar a Libertadores da América. Como eu disse, parece um dado assim aleatório, mas só para vocês terem uma ideia aí, ó, no Brasil, só quem tem mais participações consecutivas que o Flamengo é a equipe do Palmeiras, com uma participação a mais. Ou seja, o Flamengo vem crescendo e crescendo muito naquele quesito de hegemonia dentro do nosso continente. O Flamengo foi vice-campeão da Libertadores no ano passado, já tinha sido campeão em 2019 e pode voltar a ser campeão em 2022. Estaremos o ano que vem lá de novo. Por isso que aquela grana, os 11.177.322 reais, são importantes para a gente ter um time forte, competitivo, para fazer a nossa 8ª participação na Libertadores e para fazer que a 7ª participação na Libertadores seja tão boa quanto foi a 5ª e a 6ª, ou seja, a de 21 e de 2022. Claro, 2021 nós perdemos a Libertadores, mas a participação foi muito boa, chegamos à final, melhor do que a de 2020, quando a gente caiu lá atrás ainda e não conseguimos nem almejar a final da Libertadores América. Então que o Flamengo consiga cada vez mais se reforçar e ter times cada vez melhores para a gente poder chegar tantas vezes na Libertadores. Eu não consigo ver Flamengo sem Libertadores mais. Para mim é uma coisa impossível. Esse time do Flamengo que a gente tem, esse valor que nós pagamos pelo elenco rubro-negro, para mim é um valor sem volta. Tem que ficar cada vez maior esse valor. Claro, lembrando sempre, né, crescendo esse valor que a gente paga mensalmente, anualmente pelo elenco, com a receita que a gente vai arrecadando. O Flamengo sempre foi muito responsável desde 2013 com as suas contas e eu espero que continue assim, mas aumentando a arrecadação, tem que aumentar também a qualidade do elenco e aí aumentou a qualidade, irmão, quase que obrigatoriamente você aumenta também a questão dos valores pagos mensalmente e anualmente, né? O Flamengo que está no mercado procurando, monitorando alguns jogadores, vocês podem ver que nem aqui, nem lá no Fla Nação VP eu tenho trazido muitos nomes, né? Apesar do Flamengo estar avaliando vários nomes, porque há nomes que o Flamengo está olhando para compor elenco, e aí são vários, são muitos nomes, gente. E há nomes que o Flamengo está estudando para fazer a diferença o ano que vem. E o Flamengo ainda não definiu quais serão seus reforços. O Flamengo basicamente vai esperar depois do dia 30 para definir o orçamento para a contratação de reforços.
porque aí o Flamengo vai saber se já ganhou a Copa do Brasil, se vai ganhar, se já ganhou também a Libertadores da América, aí eles vão montar um orçamento para ver. E nesse orçamento vai ter lá, olha, desses milhões que nós temos para investir na equipe, quantos deles nós vamos precisar para renovações? Quanto deles nós vamos precisar para contratar jogadores de composição de elenco? E quanto dessa fatia nós vamos precisar para contratar os extra-classe, os grandes jogadores, aqueles que podem fazer a diferença? Então, tudo depende ainda de um planejamento orçamentário que não está pronto. O Flamengo tem uma ideia do que pode acontecer, conversas, reuniões já aconteceram no Ninho do Urubu com o pessoal da Gávea, né? Porque a administração fica na Gávea, o Ninho do Urubu fica no futebol. Então, as duas coisas têm que se juntar, e aí junta Rodolfo Landim, junta o vice-presidente de finanças do Flamengo, o Tostes, junta o Conselho de Futebol do Flamengo, para debater o que pode ser feito dependendo daquilo que o Flamengo arrecadar com as finais. Terminada a final da Libertadores América, o Flamengo sendo campeão, se classificando para o Mundial, vai haver outras reuniões para definir o planejamento orçamentário para investimentos no futebol. E lembrem-se, investimento no futebol não é só contratar. Tem renovações, tem contratações de composição de elenco e tem as grandes contratações. Além de poder mexer em alguma infraestrutura do Ninho que esteja precisando de incrementar algo mais para o departamento médico, de comprar equipamento para recuperação de jogadores, enfim, isso tudo cai no orçamento de investimento no futebol, não é só contratação de jogadores, não. Afinal de contas, não adianta nada você trazer um monte de jogador e não ter uma condição de recuperá-los rápido para uma partida e outra, não ter condição de dar uma infraestrutura melhor, apesar de que a infraestrutura do Flamengo é nível europeu, mas sempre tem alguma coisinha para poder melhorar. Então, nos nossos canais, a gente faz questão de trazer toda a profundidade de cada assunto do Flamengo para deixar vocês entendedores de verdade daquilo que é o mundo do futebol nos bastidores, beleza? Bom, nação, o Flamengo agora tem um compromisso da Libertadores da América no dia 29, né? Dia 30 é o dia que o Flamengo vai chegar aqui no Brasil, e aí tem toda uma situação que envolve a Prefeitura do Rio de Janeiro também. Lá em 2019, quando o Flamengo chegou no Brasil, no Rio de Janeiro, a grande parte da comemoração foi feita, em especial, na Avenida Presidente Vargas, no centro do Rio de Janeiro. Vocês se lembram daquelas imagens maravilhosas da nação tampando toda a Avenida Presidente Vargas e comemorando o título da Libertadores, né? Pois é, em caso de vitória, não estou dizendo que o Flamengo vai ganhar, para os atleticanos não acharem que eu estou sendo soberbo ou que eu já estou garantindo o título do Flamengo, não é nada disso. Se o Flamengo ganhar, o Flamengo vai desembarcar no Rio de Janeiro no dia 30, às 9 horas da manhã. E, portanto, a Prefeitura está estudando se vai liberar as vias públicas para comemoração da torcida rubro-negra ou não. Por que, nação? Porque dia 30 a gente tem eleições, a última data das eleições aqui no Brasil, então muita gente vai estar votando. Você imagina você interditar uma avenida do tamanho da Presidente Vargas e adjacentes, né? Porque as adjacências da Presidente Vargas também ficaram todas tomadas com a festa do Flamengo. Imagina a torcida indo para as ruas para comemorar o título do Flamengo, como que as pessoas que têm que votar vão votar. Então a Prefeitura do Rio de Janeiro está estudando uma logística legal, está pensando se vai liberar ou não essas ruas para o Flamengo poder comemorar o seu título caso vença a equipe do Atlético do Paraná no dia 29. Agora, o Flamengo já tem uma agenda definida daqui até o jogo contra a equipe do Atlético do Paraná. No dia 22/10, também conhecido como amanhã, o Flamengo vai enfrentar o América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Para esse jogo aí, nação, não deve ir nenhum dos titulares para Minas Gerais. Nem o técnico Dorival Júnior deve ir junto com a delegação. O Dorival deve ir apenas no dia seguinte, ou seja, a delegação deve chegar hoje à noite em Belo Horizonte e apenas amanhã à tarde o técnico Dorival Júnior deve chegar na capital mineira, indo para o jogo logo mais com a equipe rubro-negra e voltando na mesma noite para o Rio de Janeiro. No dia 23, domingo,
vai haver a reapresentação no Ninho do Urubu. Não teremos folga agora até a final da Libertadores. Nada mais justo, né? Os jogadores que jogarem contra o América Mineiro vão passar por um regenerativo. E os demais jogadores vão fazer trabalho tático no domingo com o Dorival Júnior. No dia 24/10, segunda-feira, todo mundo no campo. Além daquele treinamento que se faz na academia, todos os jogadores estarão à disposição do técnico Dorival Júnior no treino de campo, que é o treino tático, tá? No dia 25, o Flamengo enfrenta no Maracanã a equipe do Santos pelo Brasileirão. E aí, mais uma vez, o técnico Dorival Júnior deve usar a equipe do Campeonato Brasileiro. Mas ele deve usar esse jogo contra o Santos para colocar alguns jogadores do time das Copas para atuar alguns minutos. Como o jogo é em casa, o Flamengo pode usar alguns jogadores que precisem de ritmo de jogo, caso precise utilizá-los na Libertadores da América, para esse jogo aí contra o Santos, tá? Mas serão poucos minutos, não deve passar de 15, 20 minutos, pelo que eu conversei hoje com alguns dirigentes rubro-negros. No dia 26, quarta-feira, o Flamengo viajará para Guayaquil. Se tivermos o Aeroflá vai ter que ser muito matinal. Está programado para o Flamengo viajar, sair do Ninho do Urubu às 7 horas da manhã. Nós estaremos lá com a cobertura em tempo real, desde as 5 da manhã do lado de fora do Ninho do Urubu. Mas a torcida do Mengão Queridão vai ter que chegar bem cedo para fazer um Aeroflá dessa vez, porque o Flamengo pretende sair do Ninho do Urubu às 7 horas da manhã e chegar na capital do Equador, Guayaquil, às 13 horas, horário de Brasília. Então, vamos ter que madrugar, que acordar bem cedo para poder acompanhar o Mengão Queridão no dia 26. O nosso canal vai estar ao vivo o tempo todo, com a saída do ônibus do Flamengo do Ninho do Urubu, acompanhando os jogadores até o aeroporto. Independente da nação acordar para estar na porta do Ninho do Urubu ou não, nós estaremos lá, tá? No dia 27/10, quinta-feira, o Flamengo já estará lá em Guayaquil, chega no dia 26. E aí o Flamengo vai treinar no campo Jorge Capwell, um baita de um campo muito bom que tem lá. O Flamengo já jogou lá, é lá que o Flamengo vai treinar, tá bom? E no dia 28, o Flamengo fará à noite o reconhecimento do Monumental do Barcelona, que é onde vai acontecer a partida no dia 29. No dia 28, nós também deveremos ter a coletiva de imprensa do técnico Dorival Júnior e mais um jogador do Flamengo escolhido ali pela Conmebol e pela assessoria de imprensa do Mengão Queridão. Então tá definido a agenda do Flamengo para os próximos jogos, para os próximos dias, para os próximos jogos, até a chegada da Libertadores da América. Você, torcedor rubro-negro, mudaria alguma coisa? Coloca aí nos comentários o que você achou do planejamento do Mengão Queridão. E eu disse para vocês que no planejamento o Flamengo não está planejando usar força máxima no Brasileirão. O Flamengo hoje no Brasileirão ocupa a terceira colocação com 55 pontos, atrás do Inter com 60 e do Palmeiras com 68. Fluminense com 54 e Corinthians também com 54 fecham o G5 do Campeonato Brasileiro. O Corinthians, inclusive, tem um jogo a menos. Aquele jogo daquela marmeladinha contra o Goiás, né? Aquela situação que o Corinthians não atuou. O Corinthians tem um jogo a menos do que todos os outros times do Campeonato Brasileiro para poder cumprir, tá? Aí, você, torcedor rubro-negro, acha que dá para o Flamengo alcançar o Internacional de Porto Alegre? Lá em Porto Alegre já está se falando em alcance do Palmeiras. O Inter quer tirar esses 8 pontos de diferença que tem para o Palmeiras. É uma diferença pequena, sim. Os caras podem chegar no Palmeiras, sim, e podem complicar esse Campeonato Brasileiro Palmeiras. Se o Palmeiras escorregar, o Inter chega. Além do que, tem um confronto direto entre as duas equipes. Então, de 8 pontos, pode cair para 5 pontos essa diferença no confronto direto. 2 rateadas do Palmeiras, 2 empatezinhos, e o Inter chega lá. O Inter está com força para chegar lá. Vocês acham que o Inter chega? Vocês acham que o Flamengo consegue pegar o Inter no Campeonato Brasileiro? Há a necessidade de pegá-los? Lembrando que o primeiro colocado ganha 33 milhões, o segundo 31, o terceiro 28,4 milhões de reais, e assim vai indo. O que vocês pensam ainda sobre o Campeonato Brasileiro, hein? Conta pra mim. Vocês ainda têm alguma expectativa com relação ao Campeonato Brasileiro? Coloca aí nos comentários, nação. Gente, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever. Campeão que ama o Mengão Queridão.
curte e se inscreve no Resenha Rubro-Negra. Dá essa moral pra gente, nação. Tenham todos vocês uma excelente sexta-feira. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.